Então, mas olha só, esse jogo, Saudade protetor, né? Fluminense e o Sam, tá? Isso. O Fluminense tava macetando os caras Tá. e não saiu gol. Era tipo 12 finalizações, o cara já fez nenhuma e tal. Aí o Arias fez um golaço de falta. Foi mesmo. Depois desse gol de falta, o Fluminense achou que estava jogando a segunda rodada do estadual do Rio de Janeiro, sem exagero, e não ganhar contra um time grande, certo? Contra algum time pequeno do Rio. Começou a ser displicente, salto alto, foi uma coisa lamentável. Aí tomou um gol, e logo depois tomou a virada no primeiro tempo ainda no time que não tinha nem chutado no gol deles. Então foi um negócio assim, assustador, o relaxo e a desconcentração que o Fluminense teve nesse primeiro tempo. Aí foi pro segundo tempo. E Aí E aí? virou, meteu 3 gols e ganhou de 4-2. Aí o interessante foi o Renato, que ele falou assim, ó. O que Pai teve? Nato. O Pai Renato falou: acima de tudo, nós estávamos bem na partida, fizemos o gol, que era importante, e aí, no momento que tomamos o gol, teve a parada técnica. Nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. Então eu conversei com eles no intervalo do jogo, corrigi algumas coisas, cobrei outras coisas, porque a coisa que eu mais converso com o meu grupo é pra eles ficarem focados 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. Não ficamos focados da maneira que nós deveríamos e tomamos a virada. Então, em um jogo que, teoricamente, nós poderíamos sair daqui no primeiro tempo com a vitória, a gente complicou. Depois a gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude. Aí ele continua. Tem coisas que ficam no vestiário. Às vezes a gente precisa levantar um pouco a voz. Às vezes a gente precisa cobrar firme, forte, porque as coisas que aconteceram são exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos pra ficar focados, e no momento que não ficam, não todos, mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. Às vezes você fica no caminho de uma competição justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo pra eles, cobro pra eles na teoria, mostro na prática, as coisas deixam de acontecer em alguns momentos de campo, é meu trabalho cobrar deles. E foi exatamente o que aconteceu, e aí foi, né, 4-2 e o Fluminense continua em primeiro lugar. A gente teve aí o San 0 pontos, né? Não conseguiu nada. E o Borussia e o Sandal um jogão, hein? 4-3 pro Vai ser Borussia. mesmo. E Borussia ganhou uma, né? Pelo menos. E agora vai ser Borussia e HD. Aham. E vamos combinar, né? Vai Borussia ganhar. HD. Né? Mas se rolar empate, o Sandal Empate se de fudeu. quem? Não, entre Não, é só ganhar o Sandal. O Sandal ganha, ele passa. Sim, mas se rolar um empate, Só o Sandal não, está né? eliminado. Tá eliminado. E se o Sundowns ganha e o Borussia ganha ou empata, o Fluminense tá fora. E É, se o o Fluminense Sandal. ganhar, acabou. Ele resolve o Isso. grupo. Ele resolve o grupo. O Fluminense tem que ganhar de qualquer jeito pra passar, não pode nem pensar em outro resultado, porque qualquer outra Não, coisa... empate, pô. Empate classifica o Flu. O Flu joga pelo empate. Só que tem que ver de quem que ele foge. De quem Não, que o não Fluminense sei. Foge. O Tá, Flu sim, joga sim, pelo sim. empate, pô. Porque Porque o o Fluminense vai a 5, verdade, o Mamelante foi verdade, com 4. verdade, O Flu joga verdade, pelo verdade, empate. Ó, pera aí, deixa Então eu ver pode, então o aqui. Fluminense pode empatar isso. Ó, se o Flu passar em primeiro, ele pega... ele é qual grupo? Fluminense é grupo F. F. Se ele passar em primeiro, ele joga... Ele joga contra o segundo do grupo E na terça-feira. Vamos fazer simulação já já. Quem que é o grupo E? Vai lá, desce pro grupo G. O grupo E é o do River e da Inter. Bom, o grupo G, a gente Pode ter Fluminense e Inter, pô. Legal. O grupo G, o City, né, deu um couro no Wydad Casablanca, e o Guardiola tá gostando da competição, o que é sempre um medo pra todos, né? É. Porque ele tá curtindo. E ele tá literalmente curtindo E ele tá no feliz, shopping. ele Não, tá... ele tava de choque. Eu nem vi o uniforme dele na última. Deixa Não, eu dar uma eu olhada. achei legal que ele falou algo na entrevista como assim, ó, vocês estão surpreendidos com os sul-americanos, vocês não estão prestando atenção. A gente pega os jogadores dele o tempo todo, é claro que os caras são bons, mas... Fala do Guardiola Guardiola! é pica, pô. Sabe o que é isso, né? Cavando a seleção brasileira. Tem que vir, pode vir, pode vir, pode vir. pode Você vir. vê agora. Ele também, Pode ele vir agora. Ele também não desmereceu, não. Não tirou a chance dele treinar um Foi time... o Al-Ain, de Al-Ain. não tirar de não treinar um time brasileiro, né? Ele não tirou essa possibilidade. Não tira essa possibilidade e tal. Não, e o City precisava de saldo, né, pra poder classificar. Não, peraí, velho. Que foi? Falei que o Fluminense pode pegar a Inter, ó, cara. Ixi, Renato sabe bater em Inter, hein? É verdade. É verdade. Mas aí já passaram os dois, né? Juventus e City. E eu tenho Com 6 certeza pontos. que na coletiva ele ia falar, você acha que eu ia perder pro Inter? Eu tenho certeza. Não, isso é Fica, não, incrível. Renato Ia ser muito Ia ser foda. incrível, tá? Então, Juventus e City já classificados. Ah, eles vão jogar entre si pelo primeiro É. colocado agora. essa Vlahovic versus Haaland, hein, David Jones? semana. Não, eu quero ver aqui a roupa E aí? do Guardiola. pra ver se ele Será? É tava de porque o shopping Juventus de foi meio novo. meia boca até outro dia. Não, né? mas jogou bem, tá? Essa partida da Juventus. Contra o Idá ou contra o Al-Ain? Essa última acho que foi o Idá. Não, essa última foi a Alain. Ah, não, Juventus não, desculpa. Juventus, Juventus foi o Idá. E eu acho que a Juventus jogou bem. Mas assim, Ah. esse que é o negócio, cara. Até o Bayern que a gente tá falando aqui e tal. Eu não vi o Bayern jogar contra o Boca, por exemplo,
tão bem quanto o PSG ainda, sabe? Então, assim... Contra o Atlético, né? Você fala. O PSG contra o Atlético. Contra o PSG contra o Atlético, né? Eu acho que a melhor apresentação que eu vi foi o PSG contra o Atlético e o Flamengo contra o Chelsea. Sim, sem clubismo aqui, tá? O Real Madrid e o City ganharam. Você vai ver, o Real Madrid fez 3-0, mas não foi um jogo moleza não, tá? Foi que o Pachuca foi muito incompetente. A gente vai falar sobre esse jogo já aí. Vamos lá pro grupo H, então. Guardiola com a mesma roupa de shopping, cara. Exatamente a mesma roupa, a mesma camisa, a mesma calça. A mesma camisa não, Bom, ele galera, joga a camisa menos de shopping. Aí o Al Hilal, esse grupo tá aberto ainda. Tá, né? pô. Então o que acontece? O Real Madrid jogou contra o Pachuca, e aí esse jogo foi muito peculiar. Foi um jogo muito legal, inclusive, né? Porque o Bagre, do zagueiro do... Não, o que Moleque você... novo ainda. O que você faz com esse moleque novo? É novo. Então, Novo, se fosse... novo, então, olha só, jovem. vamos lá. Jovem ainda. Vamos lá, presta atenção. Se fosse no Campeonato Brasileiro, esse moleque já está emprestado pra algum time, tá? O Porque Wesley tá emprestado? num jogo... Não. Foi atabalhoado um ano inteiro. Mas não o que esse cara fez, o Dava. Asensio. Em um jogo ele dá um pênalti pros caras e outro jogo ele é expulso. Com, sei lá, 15 minutos de jogo. É porque... 15? Não foi isso não? 6 minutos. 6, foi antes Não, ainda? Dava. É porque Ah, o nosso querido Xabi Alonso quer testar outras maneiras Entendi. do Real Madrid ganhar. esse moleque não dá pra jogar no Real Madrid, gente. É Caralho! tipo assim... Não dá! O Mago te aposentou, irmão! Vai pra casa, Não, tá foda bom? é você, Ised, né, valeu! Gente, não. Tem vários times que ele pode jogar. Certo? Menos o Real Madrid. Titular do Real Madrid nesse momento não dá. É que nem Da o... seleção, ué. Hã? Da seleção, galera. Tá O Real pedindo na Betis ele seleção. joga. É isso, Bet joga. Vai melhorar e tal. O Real Madrid é um outro nível de futebol que precisa, gente. É isso e tal. Mas é, cara, os caras falam aqui, ó. Tal, me Não, ó, eu vou dizer os comentários da rapaziada aqui, ó. Ele é fraco demais, enterrou a temporada do Real, não tem nível. Se fosse no Brasil, era protesto na porta do aeroporto. Comentário de quem? Até eu perdi a paciência do De quem? Luiz Luiz Bittel, Oliveira, Spectre, Aí. Roger. É, nossa Você galera, tá- nossa galera não. Nossa galera. Nossa galera. Você não. tá ouvindo o chat. Mas é nossa galera. Não, eu tô me nossa ouvindo, eu galera. falei. E aí, eu estou vendo as galera comentar. Porque eu acho que é isso. É sim. Viu? Então assim, caralho, não, você vai dizer, olha só. Vamos lá, sem exagero nenhum. Ah, Tá exagerando. Tá? Temos 4 times brasileiros Perfeito. nesse Super Mundial. Correto. Os 8 zagueiros desse time são melhores que esse moleque. Óbvio. Nesse momento. Tá entendendo? Ué, eu tô falando uma realidade. Não, Gustavo informação. Gomes, Murilo, é Léo melhor? Coutinho, Léo Pereira, pô, Danilo, é melhor. Freitas, É tá melhor, melhor. é melhor, Thiago é melhor. Silva, talvez não, acho que até o Jair tá melhor do que o nosso mano. Não, o já olha é Asensio. só. Frocha Foz. Olha só. O Asensio tá muito mal, pô. Então, esse cara, se o Real Madrid quer ser campeão dessa competição, não... Cara, o cara faz um pênalti, beleza, olha, não perde. É expulso, ganha igual. É Já, assim, ah lá, ele já tá... chamaram ele de novo Sérgio Ramos. Ah, é sim. Mas na verdade é o novo Pepe. Pô, não, porque o Pepe era bom, tá? Ele batia pra caralho, mas o eu Pepe era bom. acho que você está se passando com ele nas críticas. Eu não achei ele pô. de todo ruim assim, não. Não, pode ser melhor, é um jovem aí e tal, mas nesse momento, eu tô falando titular do Real Madrid, gente. É porque tá todo mundo machucado. Ah, beleza, mas aí... Militão, né? Alaba. Aí, aí teve isso, o Pachuca teve muita chance pra abrir o placar. Mas a finalização era muito ruim, minha Nossa Senhora. E quem que tava lá marcando Belo Gol e Vini Quem? Júnior? Bauerman, banido do futebol por aposta Pera no Brasil, aí. tá lá no Pachuca. É verdade. Ó, Aí ele, na verdade, foi banido temporariamente, né? E voltou, tava o Pachuca jogando Mundial, pô. O cara de esquema de aposta no Santos. Olha como é que é o mundo do futebol, a loucura. não, o outro supostamente tem esquema de apostas. Essa aspa é muito boa. O outro Olha que supostamente loucura. esquema de apostas foi melhor da partida em Chelsea. Flamengo, Virou, pô. Mas ainda não foi julgado. Não resolveu ainda. Você não diria que o Bauer, a carreira dele foi catapultada por esse Pera aí, quesito? gente. Você não diria? Um estudo antropológico aqui agora. Tu apostaria nisso? Estudo antropológico. Você não acha que ele, a carreira dele se internacionalizou através do fato de que ele teve que não jogar no Brasil? Internacionalizar depende do noticiário que você saiu, ué. Cara, ser é isso, cara. Tá policial. jogando o Mundial, é isso, tá? É isso. Ué, eu só Vale falei... lembrar Eu que não eu falei- não vi. Galera, olha só. Eu não vi os desdobramentos do caso, mas no final do jogo do Madrid contra o Pachuca teve um suposto caso de racismo. Teve um caso de racismo, né? Porque o Abate Abel faz o símbolo. Eu não vi exatamente o que Foi aconteceu. elogiadíssimo Não, então. o nosso Ramon Você sabe o Abate. que Não aconteceu? sei, mas eu sei que no final, depois da Eu sei o que transmissão, tava aconteceu. falando que Ah, você sabe? Então conta. Durante a partida? Isso. Ué, foi o Rudiger. Mas o sabe capitão. Sim, mas você Tem- sabe os desdobramentos do que rolou? Ah, não, o desdobramento eu não sei. O cara argentino falou que falou pro Rudiger que ele era um cagão de merda. E o Rudiger entendeu outra coisa. E que o Ramon Abate não entendeu também bem o que tava... Ninguém entendeu muito porque bem. o Ramon ele não Eles pode perguntaram pro jogador do diminuir Real nada. Madrid. Sim. Ele só falou o que Ele aconteceu. fez o símbolo. E é isso, mas não teve... Eu não vi os desdobramentos, mas
Bizarro, foi Não, bizarro os o desdobramentos eu final não do vi também. Aí, o... Só vi que o Ramon Abate foi muito elogiado. Foi e o... jogo. Bruno Henrique jogou bem, porque falaram que era contra um time da terra da Rainha Elizabeth. Corre, galera. Tá bom. Pera Bom, aí, gente. aí, né, o Real Madrid ganha do Pachuca, porque o Pachuca não aproveitou a chance. Cara, se tivesse tido o jogador expulso e o Pachuca aproveitasse uma das chances que teve, talvez o jogo fosse diferente. Mas aí acabou que o Real Madrid passou o carro, tá?